E a gente fez até isso na vivência no Carnaval, e foi curioso como as pessoas tiveram algumas dificuldades para pensar em fazer um plano de vida. Quer dizer, você é o capitão da sua vida. E você colocar que metas eu tenho e qual é o plano para eu chegar lá. Então, eu quero me desenvolver nesse ponto. Para isso, eu vou fazer isso. Eu vou estudar, vou procurar esse livro, vou fazer esse curso até o dia tal. Entendeu? É fazer um plano mesmo. E depois se comprometer com aquilo. O processo de evolução, de melhoria de consciência, é exatamente esse. Né? A gente pode ter, e aí a gente vai ter o plano mais ou menos desenhado. A grande diferença para cada um de nós vai ser exatamente o que a gente faz quando o primeiro empecilho aparecer. Né? Então, aqui que a gente vai aprender a ser assertivo, eu acho que o ponto importante, o ponto legal da gente perceber o quanto a gente está mudando, é quando a gente se enfrentar, ou tiver que se relacionar, enfrentar não é bem a palavra, alguma pessoa com quem a gente tem muita dificuldade, e passar por isso de verdade, decidir que você quer mudar o seu comportamento na próxima vez que você estiver com aquela pessoa. Esse vai ser, vamos dizer assim, a nossa prova de evolução. Né? Então, da gente realmente colocar em prática tudo isso que a gente está falando. A gente não pegar só e falar tudo isso é muito lindo, já é um caminho sensacional. O primeiro passo é esse. Né? Então, quando a gente faz os planos, a gente vai encontrar, de repente, eu falo, a diferença entre uma pessoa que vai conseguir, vai ter sucesso naquilo que ela desenhou para si mesmo, e uma outra pessoa que também fez o mesmo plano, é exatamente na hora que você encontrar uma escada na sua frente, ou um muro na sua frente, e esse muro pode ser uma pessoa que está na sua frente. Você vai aproveitar este muro e vai saltar o muro, né? Então você vai usar isso como uma escada para a sua evolução, ou você vai entender isso como um obstáculo para a sua evolução. E você vai parar ali. As pessoas que conseguem passar pelas coisas, elas de alguma forma vão tirar a pedra que está no caminho, elas vão fazer aquele esforço. São as pessoas que fazem o movimento. Evolução tem tudo a ver com ação. Fazer, acontecer, movimentar. Né? Então, tudo isso que a gente está falando tem a ver com de que forma a gente vai colocar em prática. O quanto a gente está entendendo da comunicação, o quanto a gente realmente vai procurar pensar nas palavras, o quanto a gente vai ter esse esforço de buscar. Você que trabalha, né, na empresas, tem a ver com a questão da resiliência, né? Muito. Né? Que é a própria história do bambu, né? Da resiliência. Quer dizer, o quanto de competência a gente tem, de flexibilidade para lidar com algumas coisas, né? E de aceitação também, gente. Porque a aceitação, muitas vezes a gente fala assim, aceitação é passivo. O passivo aceita tudo, né? Então, se você está me dizendo que eu tenho que aceitar, você está dizendo que eu tenho que ser passivo. Vamos lembrar de novo até da história do salame? Aceitação é você entender que cada um de nós nessa vida está num nível de evolução. Então, primeiro a gente tem que aceitar isso. Todos nós, se a gente principalmente entender que existe um processo de reencarnação, a gente já foi de tudo. A gente já pode ter tido diversas experiências na vida. Aí a gente chega aqui nessa vida e começa a julgar tudo aquilo que a gente já foi. Então, aceitar é ter um entendimento maior desta vida. E aí você vai escolher como você vai lidar com aquilo. Até porque aceitar algumas coisas, a gente faz a vida ficar um pouco mais fácil, tá? Senão você vai ter dois trabalhos. Você vai negar aquilo, em algum momento você vai ter que aprender a aceitar. E essa questão da competência para lidar com as coisas, principalmente no ambiente profissional, eu me lembro recentemente, eu li, e a história sempre volta. Porque o mundo dá volta e a gente sempre percebe que a gente está parando naquela mesma situação, que é a questão da incompetência emocional. Então, eu estava vendo a entrevista de um grande headhunter, né, o selecionador de talentos, caçador de talentos, e ele disse o seguinte, o maior problema que a gente tem, o maior desafio que nós temos hoje numa empresa, não é difícil escolher um CEO, né, um presidente, um diretor tecnicamente muito bom. É fácil você achar no mercado pessoas que são tecnicamente bem preparadas. E essa pessoa vai ser selecionada, muitas vezes dependendo do processo de seleção, pela competência técnica que ela tem. E ela vai entrar lá. Depois de 6 meses, ela não teve competência emocional no papel que ela está para lidar com todas as questões que você tem como líder máximo de uma empresa. Então, a pessoa é contratada por uma questão de competência técnica e ela é demitida pela incompetência emocional. Então, principalmente, muitas pessoas que estão nessa questão de liderança, que passam a ser o exemplo, você tem que ser um exemplo positivo. E hoje eu acho que a gente tem cada vez menos um espaço, porque as pessoas estão ficando cada vez mais questionadoras. Isso é extremamente importante, é rico. A gente fala, questionem.
A gente tem que questionar, mas é aquele questionamento que está buscando encontrar o caminho. Não aquele questionamento que você precisa simplesmente exercitar o seu ego. Isso é diferente. Né? Olha aqui, a falta de comunicação ocorre quando não há troca. Inclusive, quando a gente escolhe não falar, que é o que nós falamos no começo, né, ela também, você já está abrindo um espaço para que a pessoa entenda o que ela quiser. Geralmente estamos tão preocupados com o nosso ponto de vista que não escutamos o que os outros estão dizendo. Ou pior, quando julgamos aqueles que não agem de acordo com o que acreditamos ser correto. Então, você ficar só no papel do julgador, isso não vai levar a nada. A gente vai ver agora alguns materiais que o foco, porque é uma grande barreira da comunicação saudável, é quando a gente só se coloca no papel de julgar o outro. Você já viu essa frase de Einstein? Somos todos geniais. Mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em árvores, ele passará a sua vida inteira acreditando ser estúpido. E aí a gente passa a julgar as pessoas de acordo com aquilo que nós somos. Esses dias a gente estava fazendo uma avaliação de alguns profissionais lá na agência, e eu considerei muito interessante um comentário que eu ouvi de um dos diretores, que ele falou o seguinte: a gente estava fazendo várias, a gente pegou todo a avaliação de desempenho de alguns profissionais que estão no nível sênior para fazer o plano de carreira. E o diretor falou assim, essa pessoa, ela tem resistência à diversidade. Eu pensei, resistência à diversidade? Mas ele explicou, ele tem dificuldade de aceitar pontos de vista diferentes dos outros. Então ele ainda precisa fazer um caminho até ele ser gestor de uma equipe. Porque é uma pessoa muito inteligente, mas muito inteligente. Mas essa dificuldade dele, ela fica clara. Então é uma pessoa, por exemplo, que trabalha muito bem sozinha. Se você der uma tarefa para ele, ele vai te entregar assim, perfeito. Se você pedir para ele gerenciar uma equipe, a tarefa não vem. E esse é o nosso aprendizado, porque a gente não está nesse planeta sozinho. E a questão do julgamento, ela ainda é mais interessante, porque quando a gente julga o outro, isso não define o outro, isso define quem nós somos. Essa frase muito bacana, esse Wayne Walter é um psiquiatra americano, estudioso também do comportamento humano, ele tem um livro sobre essa questão de julgamento. Então ele fala, quando você julga os outros, você não os define, você define a si mesmo. Então muitas das coisas que a gente faz, que a gente acha que a gente está avaliando o outro, na verdade a gente está avaliando a si mesmo. Cada coisa que a gente fala, a gente tem que prestar muita atenção. Porque você fala do outro e o outro é o espelho. O outro muitas vezes é aquilo que você não está conseguindo enxergar em você, então você joga no outro. Para você tentar explicar. Vocês conhecem a história do biscoito no aeroporto? A Maria até brincou, é o biscoito de polvilho. Eu falei, isso aí é um cookie. É assim. Isso é uma situação clara de julgamento. Né? A moça está lá esperando o avião, como o avião dela ia demorar, ela foi comprar um pacote de biscoito. E sentou numa daquelas mesas ali no aeroporto, numa daquelas cadeiras de aeroporto, e ela estava com a bolsa, ela comprou um livro e um pacote de biscoito. Ela pôs o pacote aqui do lado, né? Lá na cabeça dela, ela pôs o pacote do lado, pôs a bolsa assim do lado do pacote, e daí ela começa a pôr a mão aqui, pôr um biscoito na boca. Aí tinha um senhor sentado do outro lado, né? Entre eles tinha uma cadeira vazia, e aí tinha um senhor, e ela olha o senhor pondo a mão, pegando o biscoito de dentro do pacote. Ela fala, gente, como assim? Ele está pegando o biscoito, mas nem me pediu. Ela dentro dela, não falou nada para ele, mas dentro dela ela estava com aquele diálogo, né? Como assim? Aí ela falou, não, vou ver. Aí ela pega outro biscoito, ele vai lá e pega mais um biscoito. Gente, eu não acredito, que absurdo. Como é que ele não me pediu um biscoito? Mas que folgado. Eu estou desacreditando desse homem, né? Demais, gente. Aí vai, até que sobrou um biscoito. Ela falou, agora eu quero ver o que ele vai fazer. Aí ele cortou o biscoito no meio. Então ele comeu metade. Ela falou, mas é muito cara de pau, né? Aí ela pegou, chamaram o voo dela, ela pega e vai. Quando ela senta no avião, põe a bolsa do lado e abre o pacote dela, estava inteiro. O pacote de biscoito. Ela estava comendo o biscoito dele. Entende? Olha que coisa. Aí na hora já, sabe, isso é só uma parábola para a gente pensar. Né? E eu falo, gente, mas aí já era tarde demais, entendeu? Que ela usasse isso para a próxima. Então, assim, e ela passou um tempão julgando quando a coisa era... O comportamento disfuncional era dela, né? É impressionante. Aí aqui, não sei se vocês já viram esse vídeo. Esse vídeo é incrível. É um vídeo que
bombou na internet, porque a Coca-Cola tem uma capacidade impressionante de fazer campanhas maravilhosas. Não é meu cliente, não estou falando, mas o fato é que, institucionalmente, quando se fala de campanhas, eles são realmente muito bons. Então, essa é uma campanha que o que eles quiseram mostrar é uma questão de julgamento por aparência. Ô, Dom, você pode colocar isso daí, por favor? Isso, esse aí, 3. Não estão se enxergando. That's of heavy metal. And the band I started with friends. He's got long hair, but at work he ties it in a ponytail. Probably piercings. I read a lot of books. I read cognitive psychology, behavioral science. I've spoken at TED Talks. Really? Wow. You look nerdy. Like you think you're cool, but you're still a nerd. أكثر شيء مركز عليها التراث الإماراتي واللغة العربية. And I also think he's wearing a kandor. Yeah, even I felt that, yeah. أنا وايد أحب الطبخ. دائما يعني معظم وقتي أطبخ في المطبخ. طبعا يعني في المطبخ. He's mature, like he said, like cheddar cheese. You mean basically معفن. Extreme sports athlete. I skydive and pretty high risk activity for sure. Does your actions speak louder than words, right? God, dude, Whoa. that's awesome. لا هوني surprise. It was amazing when the lights came on and you get to realize who you're actually conversing with. واستغربت أول شيء لأن أول شيء فتحت الليتات الحمراء وما رحت بس أشوف واحد جالس قدامي وكلها تاتوز عليها. This was my expectation of you. This is what you really are. فشفت شخص مثل هذا طريق ما بعد تكلم. You guys should be swapped. I didn't expect that. The rocker was someone who I wouldn't expect to be, you know, a heavy metal musician. I should have these tattoos, not you, man. Change. الشاب اللي قبالي براسي كنت راسم صورة إنه هو راح يكون عربي كتير شكله. That's how you look. When I saw Garrett on a wheelchair, I was completely taken aback. Hey man, come on. أنا جت العلبة فتحته ما مكتوب عليه شيء ما مكتوب عليه كوكاكولا. And the minute I turned around, I saw that الليبلز أو الشعار أو المغلف أو التصميم هو بس للعلب مش للناس. ترى واضحة. يعني المفروض ما تحكم على الواحد بالشكل. الشخص مو بلازم يعني ننتقده بشكله لكن أول شيء نتعرف عليه عقب نقدر نقول كيف الشخص. it changes your mind, your perspective, your heart. Obrigada, Dom. Eu realmente me senti tocada quando eu vi esse vídeo, porque a gente para e põe a mão na consciência e pensa quantas vezes a gente... Às vezes você até você vai falar com a pessoa e você acredita que você está isento do seu julgamento. Ou a gente nem percebe o quanto esse pré-julgamento, esse pré-conceito que a gente tem atrapalha nessa relação. Porque você não está isento. Você já está considerando tudo aquilo que você tem dentro de você como crença. E aí tem mais um que a gente trouxe para compartilhar com vocês, que esse vídeo também é muito interessante com relação às nossas aparências. Você passa isso também, Dom, por favor? Não é esse aí, não. Vamos ver se está no link lá do... Será que ele consegue carregar? Vamos ver se consegue carregar na internet, senão a gente pode contar a história também. Tá ligado? Pronto.
Ikaw na mo? ¿Qué es eso? Ο γιατρός είπε όλοι σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Ανούλα, τι βλέπω. Ομόρφιος μετά την επέμβαση, Συμβαίνει κάτι, γιατρέ? Όχι, κάθε άλλο. Να σας γνωρίσω τον Τζαφάρ. Είναι ο δότης μυελού των οστών για την Άννα. Pode tirar, Ivanildo, obrigado. É muito bom, né? Essa competência também de contar histórias por meio de vídeos com mensagens que vão direto ao ponto, faz a gente. É muito bom para a gente repensar algumas coisas. Hoje está crescendo cada vez mais essa comunicação que a gente está fazendo pelo vídeo e tem a ver com a forma como a gente consegue entender a informação. Né? O visual é muito forte nesse nosso entendimento de informação. Por isso que a nossa responsabilidade, inclusive com a forma como a gente passa a mensagem, aquela coisa da energia que a gente coloca, ela é poderosa mesmo que a gente não tenha percepção. E agora vou passar aqui para a Lorena. A gente vai falar nesses últimos minutos mais diretamente sobre a questão do comportamento. Do receptor lá, tá. Eu vou usar uma cola, porque como a gente vai resumir um pouquinho por causa do tempo, antes eu queria saber quem é que não vai estar aqui no segundo dia, que tem algum compromisso, porque algumas pessoas falaram. Tá. Então, já de antemão, eu vou convidar vocês para participar do segundo dia desse workshop em Jundiaí. Dá para vocês verem a programação no site do SEC, quem puder. É perto o SEC Jundiaí, não é longe, 40 minutinhos vocês estão lá, tá? Porque o segundo dia vai enriquecer bastante essa introdução que vocês estão tendo hoje. Então, eu vou falar de uma forma geral sobre os nossos comportamentos instintivos, né? Que são de passividade e de agressividade. Né? Como a Alessandra diz, o inglês é bem objetivo, né? Atacar ou fugir. Então, comportamento agressivo... Vocês já... Eu estou falando, na verdade, de a pessoa falar assim... Nossa, eu estava falando com a fulana e, de repente, quando eu vi, ela começou a chorar. Nem sei por que eu estava falando, só estava contando para ela que aquilo lá não estava bom, não, que ela fez. Né? E isso, muitas vezes, é uma pessoa agressiva que não tem percepção do nível de agressividade dela. E ela desestabiliza o outro e não consegue perceber o que ela está causando. Né? Então, agora a gente vai ver alguns comportamentos que ocorrem bastante no agressivo. Aquela pessoa que chega já pisando duro, que fala super alto, que ganha a atenção de todo mundo com o tom de voz, né? Com a presença. Voz alta, inquieto, autoritário, seco, aperta os dedos e aponta, a pessoa que fala assim já com o dedo na cara, né? Balança muito a perna, vence no grito. Interrompe com frequência, você está no meio da frase, a pessoa já está... Não, mas isso daí que você está falando não tem nada a ver. O que é mesmo que você queria falar? É só isso? Então tá bom, então já chega, tá? Máximo contato visual, né, que é uma questão de ameaça. Então você olha o outro no olho, que já é para afugentar. Tipo, você fica aí no seu lugar, e daí você não passa. Né? As solicitações dele parecem ordens. Pega água lá para mim, por favor. Isso não é um por favor. Né? Engrossa facilmente a situação. Criança que já tem um comportamento mais agressivo vive entrando em brigas que não tem nada a ver, né? Era um amiguinho dele que estava lá discutindo com o outro, ele vai lá, enfrenta todo mundo, entra na briga, né? Mas isso também perpetua para a nossa adolescência, vida adulta, né? No comportamento agressivo. Emite julgamento em relação ao comportamento dos outros. Acho que eu nem preciso falar mais de julgamento depois desses vídeos que a gente viu. Então, eu estou passando rapidamente nas características do agressivo e agora do passivo.
ele é o contrário, né? Ele vai ficar recuado. Então, é o mínimo contato visual. O professor vai chamar alguém, ele está olhando para baixo, para trás, escondido na carteira. Ele não quer aparecer. Olha para o chão, aparentemente pacato. Então, aquela pessoa que, nossa, ele deve ser uma pessoa que vive em paz, né? Está sempre tranquilo, sempre quietinho. A voz hesitante, então ele começa a falar e a voz some, depois aparece de novo, né? Dificuldade, e principalmente se ele for falar com alguém que é agressivo ou uma figura de autoridade, né? Atitude defensiva, então ele está sempre já interpretando que é com ele, mas o que pode ser comigo aqui? Nossa, mas ela está me olhando daquele jeito, ela não está gostando do que eu estou falando, né? Isso é atitude defensiva. Culpa-se de tudo. Então, você está falando uma coisa que aconteceu, ele fala assim, poxa, mas eu não tive escolha. Você fala, não, eu estou falando que está chovendo lá fora, não estou falando de você, não. Né? Evita a abordagem direta. Sabe quando a Alessandra deu aquele exemplo que se ela tem uma dificuldade com o Leandro, ela vai falar do Leandro para ele? Então, ele vai resolver as situações de outras formas, ele não vai resolver diretamente. Solicita aprovação. Então, o que ele faz depende de ele entender que os outros estão aprovando, que está indo bem. Ele não consegue, o agressivo faz muito mais isso. Não, eu estou fazendo, tá bom. Né? E ele não. Será que o que eu estou fazendo tá bom? Não, mas esse relatório, será que vai ficar correto? Será que eles vão brigar comigo? Então, ele está sempre esperando, antecipando tudo e esperando que o outro aprove. Ele não tem a avaliação clara do que ele está fazendo, do que ele é. Né? Cede facilmente. Então, não precisa pedir muito, não, por o passivo. Né? Se você falar um pouquinho mais alto, ele fala, tá bom, pode levar. Postura encolhida e a mente nubla quando precisa reagir a uma situação. Dá branco. Você ia pedir um aumento para o seu chefe? Deu branco, você nem lembra mais quanto você queria de aumento. Na hora que você chega na frente dele. Né? E estava esperando para falar, Maria? Fazer um complemento, aqui no SEC a gente fala sempre do aspecto da espiritualidade, né? Então, tanto o comportamento passivo quanto o comportamento agressivo, eles trazem acompanhantes espirituais assediadores, tá? Tanto o agressivo quanto o passivo, eles somatizam. A base, tanto de um quanto do outro, é medo. Por isso que eles têm esse comportamento. Esses comportamentos são apenas defesas do ego. Então, assim, o passivo, aliás, o agressivo, ele vai somatizar de que forma? Ele vai ter insônia, inquietação motora, né? Ele é agitado, ele é ansioso. O passivo. Ontem, quando foi feito aqui o nosso primeiro café, né, com bate-papo, né? Lá no Café Espiritualidade, lá no nosso café. A Érica trouxe um livro do Dr. Davi Schreber, né? Sobre, acho que anticâncer. E nesse livro, ele vai escrevendo as pesquisas dele. Câncer. E nesse livro, ele vai escrevendo as pesquisas dele. E ele colocou lá o passivo como sendo um comportamento tipo C, que é o perfil que mais desenvolve câncer. Né? Então, gente, o que nós precisamos? Nós precisamos mudar nossos comportamentos. Como nós podemos mudar nossos comportamentos? Com conhecimento, busca de conhecimento de todos, né? Ampliar o nosso universo simbólico. Tudo que a gente puder buscar, a gente busca. Não conseguindo fazer isso sozinho, busca de um tratamento, um acompanhamento profissional, porque nem sempre a gente consegue sozinho. Às vezes nós precisamos sim de uma ajuda externa, quando a gente não está dando conta da gente mesmo, ok? Isso que a Maria está falando é uma coisa que até a gente tinha, né, eu ia falar isso no final para vocês, principalmente para quem não vai estar no segundo dia, que a gente vai trabalhar isso um pouco melhor, que é como fazer essas modificações. Porque quando a gente começa a perceber os comportamentos que a gente tem, a gente quer fazer modificação. E a gente vai passar várias técnicas na próxima semana. Só que a gente vai sair daqui, como a Alessandra saiu daquele
primeiro curso de assertividade dela, né? Com um monte de técnica e beleza, eu tô pronta. Assim como a gente sai do curso de clarividência e de projeção astral. Mas, principalmente nessa parte de comportamento, às vezes a gente não consegue dar continuidade e não consegue colocar em prática efetivamente essas mudanças. Então, de a gente fazer essa revisão sincera para buscar ajuda, porque tem algumas situações que a gente realmente precisa de ajuda. Por exemplo, depressão. Um transtorno de ansiedade muito forte, né, que você já está com ansiedade generalizada. Então, são estados que, por exemplo, o depressivo ele não tem energia para fazer esse tipo de modificação sozinho. Então, primeiro ele vai ter que tratar isso. De a gente olhar as nuances do que está acontecendo na nossa vida, tá? Com bastante sinceridade. Porque, no fundo, como a Maria estava falando, né, eu vou aproveitar o bonequinho aqui da Alessandra, pensando aqui nos 3 chakras emocionais, tanto o passivo quanto o agressivo está funcionando nesses 3 chakras. O ideal é que a gente fosse passando ao longo da nossa vida para o funcionamento maduro, né? Que a gente conseguisse subir a nossa consciência para os chakras superiores, a gente conseguisse funcionar a partir do chakra cardíaco, que seria a maturidade emocional, né? Só que a gente ainda está a maior parte do tempo no instintivo. Eu recuo ou eu ataco, eu recuo ou eu ataco. E é exatamente o movimento rápido desses chakras. Isso gera prazer para a gente não percebe. Então, a gente tem, que é o ganho secundário. A gente tem um acúmulo de energia, de tensão e essa queda, que é o descarregar energia. E a gente faz isso tanto na passividade quanto na agressividade. O agressivo ele vai descarregar isso verbalmente, o passivo vai descarregar isso energeticamente, nele, no ambiente e no corpo. Tá? E esse movimento aqui de descida é o mesmo movimento que a gente faz quando a gente ouve uma fofoca. Tá? Então, você está descendo o chakra, você está descarregando energia. E isso é o prazer que a gente está acostumado, essa oscilação de prazer. E a gente funciona assim no dia a dia, sem perceber. Quando a gente fala de maturidade emocional, e a gente está falando de chakra cardíaco, a gente está falando de um nível de prazer que ele pode variar, mas ele é começa a falar todos esses itens que a gente falou para vocês hoje. Ouvir o outro, não é? Uma boa comunicação, a base dela é você ter interesse genuíno e real no outro. O outro tem que ser importante para você. Senão, para que você vai querer se comunicar? Não é? Não é o outro ser a escada e não o muro para a gente? A gente vai conseguir sentir esse prazer a partir do chakra cardíaco. E é um exercício. Por isso que a gente passa técnicas, por isso a gente fala de diversas formas diferentes de exercitar isso, porque enquanto a gente não é, a gente exercita. A gente tem momentos e a gente vai aprendendo um com o outro, né? Aprendendo com a gente mesmo. E aí a gente vai começar a ser assertivo com a gente. Você vai começar a conseguir falar não para você mesmo. Por que a gente não consegue dar continuidade nas coisas? Porque se você coloca uma meta, você sabe onde você quer chegar, só que daqui até lá, você vai ter que passar pelos obstáculos, pelas suas conveniências, pelo esforço, por tudo isso. E isso tem um monte de não para a gente mesmo que a gente vai falando no caminho. E é difícil, né? Falar não para a gente mesmo. Quando a gente é maduro, não. Você tem uma percepção clara. Então, quando você escolhe, você sabe o que você está perdendo, mas você sabe que o seu ganho com aquilo outro vai ser muito maior. Dá para fazer sentido isso? Então é aí que a gente quer chegar, né? E tem uma outra coisa. Uma vez eu ouvi o Moisés falar uma frase que era assim. Ele falou, o ser humano, na imaturidade dele, ele não percebe o quanto ele destrói. E a gente não deveria destruir nada que a gente não sabe construir. E com a nossa comunicação, a gente vai construir ou destruir pessoas. A nós mesmos, a tudo que está ao nosso redor. Então, ter responsabilidade com a comunicação, investir nisso, investir no que você é e o que você expressa para o mundo, é muito importante. Para a gente começar a construir, né? Senão a gente começa a destruir as pessoas que moram com a gente, as pessoas que trabalham com a gente. E eu nem tinha falado do passivo-agressivo ainda. O agressivo,
retomando aqui para as características, o agressivo, ele vai ser agressivo até o momento que ele achar alguém mais agressivo do que ele. A não ser que ele tenha um estado de agressividade extremo, que ele vai até as últimas consequências, né? E aí já é fora do comum, fora do normal. Nem é normal ser agressivo, mas é fora do comum. Mas o passivo, muitas vezes, ele é passivo-agressivo quando ele está sendo... O comportamento primeiro dele é passivo, mas quando ele vê que o outro também é passivo, ele fica agressivo. Vocês percebem essa flutuação? Porque às vezes as pessoas falam, não sou nem 100% passivo, nem 100% agressivo. Então, verifica isso. Às vezes você é agressivo, mas tem outras pessoas que você convive, que você lida, que são bem mais agressivas que você, e você tende a recuar, que é a passividade. Ou o contrário. Você é o bonzinho, 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 mas quando você vê que tem um muito bonzinho, você se aproveita de certa forma. De uma forma inconsciente, a gente se aproveita das energias do outro. O que acontece com o passivo, muitas vezes, quando de repente você está acostumado com aquela pessoa passiva e de repente a pessoa tem uma crise de agressividade, fica, né, explode. É que assim, a maioria recalca, vai guardando dentro de si, né, vai acumulando. Então, a gota d'água, e aí explode. Exatamente. A pasta de dente, a Alessandra falou. Ela explode. E a gente vai passar rapidamente um vídeo. Vanildo, coloca esse vídeo pra gente ver a ilustração de uma pessoa passivo-agressiva. Tá? É bem rapidinho. É o 5. Isso. Oi, amor. Oi, amor. Tudo bem? Bom? Desculpa. Imagina, eu adoro quando você chega atrasado. É bom que dá pra resolver várias coisas no celular. Não, mas eu te mandei o WhatsApp, você viu? Eu adoro quando você acha que só porque você mandou o WhatsApp, você pode chegar a hora que você quiser. Não, amor, eu tava no trabalho. Eu adoro também quando você não responde minhas mensagens no WhatsApp, aí fica azulzinho. E aí eu fico, meu Deus, ele morreu. E aí quando eu descubro que você não morreu, eu fico aliviada. Não, você não achou que eu morri, eu atrasei 10 minutos. Ah, isso eu adoro também. Eu adoro quando você diminui minhas reclamações até elas ficarem bem ridículas. Você adora isso? Eu adoro. Eu piro. É muito bom porque eu já sei que eu que sou louca e que você tá certo. Ana, coração, presta atenção em mim. Você é muito passiva-agressiva, você não precisa ser assim. Você pode falar, amor, odeio quando você faz não sei o quê. Eu adoro quando você me rotula com termos técnicos. Porque é bom que eu não tenho que fazer análise, né? Análise de graça. Então você não adora isso, tá? Você pode falar a verdade. Adoro! Quando você acha que você sabe mais sobre o que eu adoro do que eu mesma, que sou a pessoa que adora. É muito bom. Porque, inclusive, se eu esquecer o que eu adoro um dia, eu posso te perguntar, João, o que eu adoro? Me lembra? Vamos falar sinceramente? Querem levar pra casa? Tá no YouTube. A gente cortou aí porque depois eles terminavam, até falavam alguns palavrões, mas isso já é ilustrado. Então, isso daí é o passivo-agressivo. Ele não vai te enfrentar diretamente. Ele vai ficar falando com ironias, com outros exemplos, né? Vai ficar rodeando e não vai resolver o que precisa ser resolvido, que é uma situação e não as pessoas. A gente sempre acha que a gente tem que resolver pessoas, mas a gente tem que resolver situações, né? Para a gente resolver pessoas, a gente tem que estar num setting preparado, que quando você vai realmente ajudar aquela pessoa a mudar o que ela é. No dia a dia, a gente vai continuar o outro e resolver situações, né? É isso que é se relacionar. Se você continua a fazer basicamente o que você sempre fez, você vai continuar a obter basicamente os mesmos resultados que você sempre obteve. Então, essa frase é clássica, né? Para a gente ficar com ela em mente até a semana que vem. Porque a gente vai retomar um pouquinho mais esses comportamentos passivos, agressivos, o passivo-agressivo. Vai dar mais exemplos para vocês. Vai começar a falar do comportamento assertivo e o que é que vocês vão fazer para chegar lá. O que é que nós temos feito para tentar chegar lá. Então, a ideia é essa. E colocar em prática e com certeza vocês vão dar muita risada. Tá bom? Então, acho que dúvidas e outras questões podem ficar para a semana que vem, né? Quem não puder vir... Não, semana que vem é aqui. É porque tem algumas pessoas que não vão poder estar aqui. Elas já tinham compromisso marcado antes. E elas comentaram com a gente, poxa, a gente não consegue vir no segundo dia.
Então eu falei, tentem ir em Jundiaí, porque a riqueza não é só a teoria. Então não adiantaria a pessoa só assistir um vídeo, por exemplo, ou ler as informações. A riqueza é a troca, é a gente colocar em prática, que vai ser a ideia da semana que vem. Além de falar de toda a teoria da parte assertiva e complementar o passivo e agressivo. Então, Jundiaí é no dia 9 de abril e no dia 16 de abril. São 2 sábados também. O segundo dia é o dia 16 de abril. A cidade é linda, viu, gente? Não é só porque eu moro por ali. A Maria tá lá, fala que a cidade é linda. A cidade é linda. Então, nem que sirva para fazer um passeio lá. Né? Aí, então, é dia 16 de abril, quem quiser anotar na agenda, porque realmente é como a Lorena falou. O segundo dia, ele complementa bastante o que a gente falou, e principalmente a gente vai passar algumas técnicas de assertividade, a gente vai falar bastante da característica do comportamento assertivo, e vamos colocar em prática. A gente vai falar. Horário mesmo. Isso, lá também às 2h30. Né? Deixa eu passar mais vontade. A gente vai falar de filtros e crenças, por que a gente vê as coisas da forma como a gente vê, como é que a gente pode começar a mudar isso. Muito obrigada. Boa semana.